noite para você. Tráfico de drogas. Polícia prende em flagrante suspeitos de chefiar as vendas que aconteciam em casas de luxo aqui na capital. Incêndio e destruição. Imóveis são interditados e devem ser demolidos depois que fogo atingiu loja de óleos automotivos. Futebol. Final do Campeonato Mineiro terá o superclássico entre Atlético e Cruzeiro. E um alerta para o eleitor. É hora de regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Quase 2 milhões de eleitores estão com seus títulos irregulares por não terem votado nas últimas 3 eleições. Só aqui em Belo Horizonte são quase 27 mil pessoas. A gente começa essa edição falando do tráfico de drogas em casas de luxo aqui na capital. 3 homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil, suspeitos de chefiarem as vendas. Tudo acontecia em uma residência de alto padrão na região da Pampulha. Com o estudante de design de edificações Marco Túlio Figueiroa, de 27 anos, a polícia encontrou 44 quilos de maconha da forma mais pura, meio quilo de haxixe e 5 gramas de LSD. A droga foi encontrada pela polícia no forro do teto da casa luxuosa em que o suspeito morava com os pais e um irmão, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha. Reside numa casa luxuosa, uma boa casa, e estava fazendo a mercancia de drogas. Por quê? Porque o tráfico é altamente rentável e ele buscou, dentro da criminalidade, manter-se no padrão elevado sem trabalhar. A grande movimentação na porta da casa de luxo teria chamado a atenção dos policiais. As investigações apontaram que o rapaz também revendia as drogas em boates da capital para jovens de classe alta. Há informações nesse sentido, que também frequentava locais de alta rotatividade de pessoas para vender as drogas. O jovem foi preso em flagrante junto com outros 2 rapazes que estavam comprando a droga. A polícia já sabe que o material vem do Paraguai e investiga a participação de outras pessoas. Se condenado, o suspeito pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. Nós temos por objetivo alcançar outros indivíduos que compõem essa organização criminosa da qual Marco Túlio Figueiroa faz parte. Militares do Corpo de Bombeiros trabalharam durante toda a madrugada e também na manhã de hoje no combate a um incêndio em uma loja de lubrificantes e óleos automotivos no bairro São Francisco, na região da Pampulha. Quem tem as informações é o repórter Igor Calian. Boa noite para você, Igor. Conta pra gente qual que é a situação no galpão neste momento. Olá, Gisele. Uma boa noite para você, para todos que acompanham o jornal Band Minas. Olha, Gisele, hoje pela manhã o incêndio já estava totalmente controlado. Haviam alguns resquícios, como a gente vai acompanhar inclusive agora nas imagens, só que o fogo mesmo foi controlado, como você disse, durante toda a noite desse domingo. Ele começou por volta da 1h30 da tarde, até quando o Corpo de Bombeiros aí, 60 militares trabalharam no local e conseguiram controlar as chamas. Agora, Gisele, a Defesa Civil acabou fazendo uma vistoria no local e esse prédio aí que foi o mais afetado, a gente está até agora acompanhando aí algumas imagens da destruição, provavelmente ele deverá ser demolido, já que foi muito danificado e hoje corre o risco de desabar. Outros prédios vizinhos que também foram afetados pelo fogo, numa escala um pouco menor, também foram danificados e talvez também tenham que ser demolidos. A Defesa Civil ainda vai averiguar o local para ver se esses prédios também precisam ser demolidos, mas a gente ainda precisa aí de um laudo da Defesa Civil. Mas esse que foi mais atingido, realmente hoje corre sério risco de desabar. Agora, a Polícia Civil, segue as investigações para saber como que começou esse fogo, se foi um acidente, se foi um fogo criminoso, enfim. A polícia agora investiga as causas desse acidente, que foi de uma grande proporção, Gisele. Vale a pena a gente lembrar que ninguém ficou ferido, só que a fumaça foi muito densa, um fogo muito alto, então em várias partes de Belo Horizonte deu pra gente ver aí toda essa fumaça aqui nos céus da capital mineira. Então, só reforçando que mais de 60 bombeiros atuaram aí no combate desse incêndio e a nossa repórter Luciana Viana esteve no local ontem, acompanhou todo esse trabalho e agora a gente tem mais informações na reportagem. A fumaça podia ser vista de vários pontos da cidade. Em meio à nuvem escura, uma bola de fogo.
O incêndio começou neste galpão onde funciona uma empresa que armazena óleo lubrificante. O imóvel fica no bairro São Francisco, na região noroeste de Belo Horizonte. As chamas se espalharam e atingiram uma transportadora que fica ao lado. Este caminhão que estava lá dentro foi retirado a tempo, mas um segundo veículo acabou destruído pelo fogo. Meu sustento, eu dei o pão dos meus filhos, né? Nessa situação aí, o que será da gente agora? Gustavo é dono da loja que fica do outro lado do galpão. Eu sou distribuidor de autopeças de linha pesada. Então tenho peças de plástico, tem caixa de papelão. Realmente a preocupação é isso, são produtos altamente inflamáveis. De repente, um susto. Moradores desesperados retiraram móveis e objetos de dentro dessa casa. Os vizinhos ajudaram. Preocupado, né? Prejuízo para muitas pessoas, é triste, né? Momento que todo mundo se ajudar agora. Até um cãozinho foi resgatado. A dona não estava em casa. Esse conseguiu tirar o Fred, né? Que estava lá com perigo de cada fumaça. Mas aí vamos ver, né? E você ficou feliz? Foi um alívio ter visto que o Fred... Foi um alívio, que a minha vizinha que tirou ele, né? Tava passando aperto, tadinho. Todo o quarteirão foi isolado e os moradores tiveram que sair de suas casas. Os móveis ficaram no meio da rua. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Neste momento, a nossa equipe está aqui na rua de trás de onde fica o galpão, onde teve início o incêndio. A gente observa que aqui há muitas lojas com materiais inflamáveis, inclusive a fumaça já chega aqui no quarteirão de trás do galpão. A gente observa também que há muitos moradores, alguns proprietários, tentando retirar os materiais que estavam dentro dessas lojas. Não conseguiu tirar tudo. O óleo lubrificante que escorreu do galpão cobriu o asfalto. Eu acho que piorou muito porque o bombeiro jogou água. Aí jogou água, o óleo foi descendo na avenida e o fogo acompanhando e veio para cá também. Esse tipo de coisa tem que mudar para produto químico para abafar. Não pode jogar água, né? O início do combate, ele é feito fazendo arrefecimento. Tá? Então a gente faz o arrefecimento para evitar que o incêndio propague. Tá? Então a gente faz esse arrefecimento. Então é normal, tá? Essa aplicação de água. Posteriormente a este combate, a esse início, é feito então o combate com líquido gerador de espuma. Depois do combate se faz o trabalho de rescaldo e aí a gente vai verificar se consegue detectar o que poderia ter acarretado, se tem alguém que viu alguma coisa, e o trabalho final é feito pela perícia. A perícia vai ser acionada para fazer a detecção aí. O feriado de Tiradentes foi mais tranquilo nas estradas de Minas. Na volta para casa, o motorista encontrou o trânsito livre, sem grandes congestionamentos. Pela manhã, na BR-381, motoristas encontraram um trânsito tranquilo. O trânsito está tranquilo, é o trânsito normal da BR já. Quem ainda ia pegar a estrada no sentido Vitória estava mais apreensivo, por não saber o que ia encontrar pela frente. Eu acho que está bem movimentado. Muito carro, por exemplo, já pegamos algum congestionamento na entrada de BH, mas acho que com tranquilidade vai dar tudo certo. A Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal começou na última quinta-feira. Agentes reforçaram trechos estratégicos nas BRs, priorizando ações preventivas para a redução da violência no trânsito e para obter um número menor de acidentes. Situação bem tranquila também aqui na rodoviária, até porque o número de embarques foi 16% menor que o registrado no feriado do ano passado. Para quem aproveitou o feriadão, hora de voltar para casa e para a rotina. Estou chegando, curtindo a casa dos pais agora uns dias, agora voltar para a faculdade para estudar. E o número de acidentes nas estradas nesse feriado diminuiu em comparação com o mesmo período do ano passado. Quem tem o balanço para a gente é o repórter Diogo Ramalho, que conversa com a gente agora. Boa noite para você, Diogo. Boa noite para você, Gisele. Boa noite a todos. É um outro reflexo do movimento menor nas estradas, né, Gisele? Essa redução. Houve uma queda de 34,38% no número de acidentes sem vítimas, 26,53% no número
número de acidentes envolvendo vítimas e 27,63% no número total de acidentes, como você disse, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 15 acidentes com vítimas fatais, um a mais do que em 2016. Isso nas estradas, nas rodovias estaduais. Já nas rodovias federais que cortam o estado, foram 187 acidentes com 11 mortos e 191 feridos, Gisele, ou seja, menos acidentes em relação a 2016, né? Tá certo, Diogo. Obrigada pelas informações. E olha, um dos acidentes aconteceu neste domingo na BR-365, em Pirapora, no norte de Minas. 3 pessoas morreram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo perdeu o controle em uma curva, capotou na pista e ainda bateu em algumas árvores. O condutor e outros 2 passageiros morreram no local. A pista chegou a ser interditada para a remoção do carro e as causas do acidente ainda vão ser investigadas. A final do Campeonato Mineiro já está decidida e vai ser clássico entre Cruzeiro e Atlético. Depois do intervalo, as notícias do esporte você vai ver também. A Polícia Federal indiciou a primeira-dama de Minas Gerais por crimes investigados na Operação Acrônimo. A gente volta já já. Volta para falar do futebol e aqui com a gente, André Salles. Boa noite para você, André. Boa noite, Gisele. Final do Campeonato Mineiro, teremos o Super Clássico? Que surpreendente, né? Não, brincadeira, até que nos últimos anos a gente não teve, não, mas Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro é a final do Campeonato Mineiro. E o Atlético foi o primeiro finalista, né? Um jogo um pouco mais cedo, às 4 da tarde. A equipe alvinegra derrotou a URT por 3-0 na Arena Independência no jogo das 4 da tarde e garantiu vaga, então, para a 11ª final consecutiva estadual do Galo. O Atlético precisava apenas do empate para chegar à final do Campeonato Mineiro e fez um jogo sem sustos. A única chance da URT na partida foi esta cobrança de falta. Já o Atlético chegou ao primeiro gol após uma rápida cobrança de falta. O cruzamento veio na medida para Rafael Moura testar para o fundo do gol. Comemoração dos jogadores com o técnico Roger. O Atlético queria mais. Rafael Carioca encheu o pé e a bola explodiu no travessão. Marlone foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Robinho deslocou o goleiro e fez 2-0. A goleada estava desenhada. Rafael Moura perdeu uma chance cara a cara. Robinho também desperdiçou uma oportunidade incrível. O chute de Casares foi na trave. Quando Marcos Rocha deu esse passe para Otero, não teve jeito. Atlético 3-0. O Atlético chega à 11ª final consecutiva de Campeonato Mineiro. E o técnico Roger Machado tem um problema. Rafael Moura foi amarelado e cumpre suspensão automática. Fred vai ser julgado e o Atlético pode não ter centroavante para a primeira decisão. O Rafael conseguiu segurar bem no primeiro jogo, mas como é um atleta de muita iniciativa, né, de muita doação, hoje tomou um cartão amarelo e está fora. Vamos deixar passar o jogo do meio da semana, que é importante para a Libertadores, e depois a gente vê. Pois é, Gisele, 2 horas depois dessa classificação, né, do Cruzeiro, do Atlético, teve o jogo do Cruzeiro. E aí foi a vez, então, da Raposa garantir vaga. O time celeste nem precisava vencer, né, como a gente falava, e aí conseguiu marcar 2 gols, venceu por 2-0 o América, e chegou, então, a essa decisão depois de 2 anos, Gisele. Vamos acompanhar. Precisando vencer o jogo para ir à final do Mineiro, o América se atirou logo no início ao ataque. Dá só uma olhada neste chute de Renan Oliveira. O jogo era lá e cá, e como a bola do América ficou na trave, a do Cruzeiro, depois do cruzamento caprichoso de Diogo Barbosa, entrou. Arrascaeta bateu de primeira e fez 1-0. No fim do primeiro tempo, Rui, de longe, ainda tentou o empate. Só que a segunda etapa já começou com esta bomba de Hudson na trave. O Coelho teve boa oportunidade na sequência, mas Hugo Almeida finalizou fraquinho. 1 minuto depois, ele de novo. Hugo Almeida agora pelo alto. Defesa espetacular de Rafael. O jogo esfriou e só aos 37 do segundo tempo, Arrascaeta deixou Ábila, que tinha acabado de entrar na boa, mas João Ricardo saiu bem.
E já nos acréscimos, Hudson fez essa jogadaça e deu de presente o gol para a Arrascaeta, 2-0. Cruzeiro de volta à final do estadual após 2 anos. E o primeiro clássico contra o Atlético para começar a definir o campeão mineiro será no próximo domingo. O Cruzeiro terá uma semana cheia só de treinos, o que há um bom tempo não acontece por aqui. Temos os jogadores desgastados, as jogadas são fortes, né? E às vezes acontecem, e até por esses desgastes sucessivos, a musculatura já não consegue mais segurar, às vezes, a articulação, né? Esse é o risco de você expor os jogadores a um número tão grande de jogos, como eu acho que a gente no Brasil fez nessa primeira parte da temporada. Isso vale para todos, né? O Atlético tem grandes jogadores, tem um elenco de qualidade. Eu sempre ouço vocês dizer, e o Brasil inteiro dizer, que o Atlético tem um dos melhores elencos do Brasil. Então, independentemente de quem vai jogar, nós vamos enfrentar o Atlético, né? E o Atlético vai enfrentar o Cruzeiro. E é times que ganham o campeonato, não são jogadores individualmente falando. Agora, nessa final aí, André, tem alguma vantagem? Sim, o Atlético fez a melhor campanha, né? Foi o líder, melhor campanha do Campeonato Mineiro, por isso joga por 2 resultados iguais. Então, por exemplo, se perder por um número de gols e vencer na próxima partida, no jogo, na finalíssima, né? Acaba levantando o caneco, no caso de 2 empates também. Então, a vantagem é do Atlético. Lembrando também que o primeiro jogo tende a ser no Mineirão, né, já que o mando é do Cruzeiro, e aí o segundo jogo é o Atlético que define. Então, joga no Independência, joga no Mineirão. São cenas para os próximos capítulos, né, Gisele? E tem mais jogo, né? Nessa semana, na quarta-feira, o Atlético entra em campo pela Libertadores, em casa, então recebendo o Libertad. A gente volta aí ao longo da semana falando também desse resultado. É para contar os desfalques, né? Porque parece que vão ser muitos, né? Sim. Os 2 times estão com alguns problemas, né? O Thiago Neves saiu de campo com uma dor no joelho, hoje os exames descartaram, mas o aproveitamento dele ainda não é certo. É um desfalque importante, caso se confirme. O Ezequiel é um jogador que foi poupado muitos jogos, ainda vai ser reavaliado. Tem o Robinho, dificilmente vai ter condições para esse jogo, mas o torcedor do Cruzeiro vai esperar. Do lado do Atlético também tem o Rafael Moura, que está suspenso, enfim. Problemas para os 2 lados, a gente vai ter que esperar, já que a semana é longa, para ver realmente quem entra em campo. Gisele. Certo, obrigada. Boa noite para você, André. Boa noite. Hora da nossa previsão do tempo. A semana começou com sol aqui na capital, mesmo com um clima mais fresco, e amanhã ele aparece de novo em toda a grande BH. Olha aí, ó, não há previsão de chuva para amanhã. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 41%. Na quarta-feira, o tempo fica nublado e os termômetros marcam entre 17 e 29 graus. Na quinta-feira, o tempo continua com nuvens, mas já com possibilidade de pancadas de chuva. Temperatura entre 18 e 27 graus. Agora, amanhã, em algumas partes de Minas, como Noroeste, Jequitinhonha e Mucuri, pode chover também, porque uma massa de ar frio vinda do sudeste do país continua atuando sobre o estado. E agora a gente vai falar de viagens. Você está juntando dinheiro para fazer aquele pacote, comprar passagem, quer ir de avião? Então tem que pesquisar e comprar antecipado. Depois da queda no movimento dos aeroportos, as companhias aéreas apostaram nas promoções para tentar resgatar os passageiros. Uma pesquisa da ANAC mostrou que mais da metade de passagens vendidas no ano passado custaram menos de R$300 e o número de passageiros em voos nacionais e internacionais aumentou no mês passado. Para viajar de avião de Belo Horizonte a São Paulo, Marlene dividiu R$600 da passagem no cartão de crédito. Chegar em casa, trabalhar de noite para pagar, né, o cartão. Depois de quase 2 anos, a procura por voos domésticos voltou a crescer. O aumento foi de quase 6% em março, em comparação com o mesmo período de 2016. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o resultado é reflexo da recuperação da economia e da oferta de promoções. Nos 3 primeiros meses do ano, os valores das passagens tiveram redução. Mas nos últimos 12 meses houve aumento. Lavínia pesquisou bastante e encontrou o preço que queria, depois de mudar a data da viagem. Eu não consegui adequar essa data ao preço da passagem, porque ficaria muito caro. Então eu vou ter que ir hoje, eu tive que ir hoje e voltar na segunda-feira e perder um dia de aula. A procura por voos internacionais cresceu ainda mais. Esta agência de viagens, com escritórios em várias partes do país, teve o melhor
melhor mês de vendas do ano. A questão do FGTS liberado, a questão da economia estar estabilizando, tudo isso tem voltado o nosso fluxo de vendas. E fora isso, a gente também procura trabalhar sempre com os fornecedores, buscar melhores tarifas, buscar melhores descontos para poder repassar isso para o cliente. Esta família embarcou no feriado para Santa Catarina. Comprou o pacote, incluindo a passagem aérea e o hotel. A gente optou por ter um pacote onde tivesse já incluso o hotel, o translado, tudo certinho, e porque a passagem aérea estava com preço bem salgadinho. A Polícia Federal indiciou a primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Pimentel, por corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral dentro da Operação Acrônimo. Quem tem as informações direto dos estúdios da Rádio Band News FM é a repórter Luciana Viana. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. O Ministério Público deve decidir nos próximos dias se concorda ou não com a conclusão do inquérito da Polícia Federal que indiciou a primeira-dama do estado de Minas Gerais. Estamos acompanhando aí as imagens. Carolina Oliveira na Operação Acrônimo pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral. Além de Carolina Oliveira, outras 4 pessoas foram indiciadas, entre elas o chefe da Casa Civil do Estado, Marco Antônio Teixeira, e o secretário de Planejamento, Elvésio Magalhães. A defesa da primeira-dama e o governo de Minas não comentam os indiciamentos. Iniciada há 2 anos, a Operação Acrônimo investiga um esquema de tráfico de influência para liberação de empréstimos do BNDES e lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais. Vamos aguardar, então, o posicionamento do Ministério Público, que vai dizer, portanto, nos próximos dias, se concorda ou não com a conclusão do inquérito da Polícia Federal que indicia a primeira-dama do estado de Minas Gerais, a mulher do governador Fernando Pimentel. É isso, Lu, e a gente segue acompanhando esse caso de perto, né? Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. Boa noite. 12 linhas de ônibus não rodaram hoje de manhã na capital. Depois do intervalo, a gente fala sobre isso. E ainda, falta apenas uma semana para o fim do prazo para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. Os detalhes a gente traz a seguir. Linhas de ônibus que estavam paradas hoje de manhã voltaram a operar normalmente. A gente volta a falar com o Igor Calian. Ô Igor, parece que os trabalhadores fizeram uma paralisação, é isso? É isso mesmo, Gisele. Como você bem disse, foram 12 linhas paralisadas. Algumas, Gisele, totalmente e outras parcialmente, mas no total foram 12 linhas. Isso aconteceu, Gisele, porque os funcionários fizeram um tipo de uma greve, uma paralisação, porque eles estavam insatisfeitos com uma mudança no ticket de alimentação. Até essa informação quem confirmou pra gente foi o sindicato da categoria. Eles tiveram aí os valores do ticket de alimentação alterados, acabaram não gostando disso e assim chegaram para trabalhar no início da madrugada, acabaram iniciando essa greve. Agora, Gisele, durante o dia, né, assim que o dia começou, as negociações já começaram entre a empresa e os funcionários e entraram aí em um comum acordo e essas 12 linhas, a grande maioria dos ônibus, saíam aí da estação São Gabriel. Então, para quem usa esse transporte, Gisele, já pode ficar tranquilo, porque realmente a volta para casa agora vai acontecer normalmente, as 12 linhas já estão funcionando e até mesmo para os próximos dias, né? Porque quando começa uma greve, a gente sempre fica em alerta, ainda mais com o transporte público. Mas para o pessoal que usa essas 12 linhas aí, repetindo, que saem da estação São Gabriel, podem ficar tranquilo, porque tudo foi normalizado e os ônibus já estão rodando normalmente, Gisele. Que bom, Igor. Obrigada pelas informações. Falta só uma semana para o eleitor que não votou e não justificou nas últimas 3 eleições regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Quem perder a data pode ter o documento cancelado. Marcelo não teve como votar nas últimas eleições. Eu estava viajando na época das eleições e não pude votar por conta disso. E perdi o prazo da justificativa, né, que era online, que poderia ser super fácil de resolver. E com receio de ter o título de eleitor cancelado, Marcelo veio ao cartório para regularizar a situação. Já tinha pagado a taxa pela internet para adiantar, né, e vim aqui hoje para regularizar. Foi super rápido, foi super bem atendido, é bem simples. É que quem não votou e nem justificou a ausência nas últimas 3 eleições tem até o próximo dia 2 de maio, menos de uma semana, já que tem feriado no dia 1º, para prestar contas e evitar futuras dores de cabeça. A regularização hoje
para aqueles que estavam no Brasil na data dos pleitos é feito por meio de uma multa arbitrada por cada juiz eleitoral. Ou ainda, para aqueles que estavam no exterior e retornaram a menos de 30 dias, eles poderão comparecer e apresentar a sua justificativa, que no caso, o fato de eles estarem no estrangeiro. Cada turno de votação é considerado uma eleição. Em todo o país, quase 2 milhões de eleitores estão com seus títulos irregulares por não terem votado nas últimas 3 eleições. Só aqui em Belo Horizonte são quase 27 mil pessoas. Fique atento, porque ter o título cancelado não é uma boa, não. Para regularizar e evitar o cancelamento, basta o eleitor trazer ao cartório eleitoral a carteira de identidade, comprovante de residência, título eleitoral caso tenha, e os comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação de multa. Se perder o prazo, já sabe. As pessoas que não vierem até o dia 2 de maio terão o título cancelado e vários transtornos, dentre os quais podemos citar o fato de não conseguir uma realocação no mercado de trabalho, o fato de não conseguir passaporte, fazer inscrição em universidade, dentre outras consequências. Marcelo está aliviado. Quando a gente não deixa para a última hora, é bom que não pega muita fila, né? Hoje mesmo está vazio aqui, como eu dei uma sorte incrível. E é importante a gente estar com o título regularizado e poder votar e fazer boas escolhas aí para melhorar o país, né? É isso aí. Alexandre Calil foi o convidado do último sábado no programa DNA. Paulo Navarro visitou o prefeito para uma conversa sobre a vida fora da prefeitura. Eu sou um cara comum, né? Emotivo, gosto da minha família, gosto de ficar com meus filhos, gosto de estar com a minha mulher. Chegou a ter a fama do tal Gargamel aí do Smurf, e você chega a ter, isso é porque era diferente. Esse apelido é por causa da feiura. Né? É diferente. Então é porque o cara feio, narigudo, mal. Barba é meio coisa que mulher gosta, né? A gente não escolhe muito. Quando alguém fala assim, tia Zé, você tá vendo com a barba? Mas quem passa a mão na minha barba não sei, é ela. Hoje eu não enxergo a minha vida sem ter sido presidente do Atlético. Mas não foi uma bomba que jogaram no seu colo? Foi, na época foi. Por quê? Porque era um momento Era 4 meses de salário atrasado, R$19 mil em caixa, 3 milhões de cheque pré-datado na rua, tudo penhorado e o time caindo para a segunda divisão. Vai ser presidente do Atlético, tenta ser prefeito que vai dar certo. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você, uma boa semana. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.